Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede através do nosso pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, bem como aqui o pastor setorial Aldir Domingos Gomes, em concordância também com o nosso evangelista Marcos Roberto. Somos gratos a Deus por Deus nos estar dando saúde, por estarmos atravessando este tempo difícil, tempo de luta, mas tempo onde a gente aplica a nossa fé, aonde vivemos a nossa fé em prática, para que possamos alcançar o objetivo. E que objetivo é esse? O objetivo alcançado é a proteção de Deus sobre as nossas vidas, da nossa família. E pedindo a Deus, somente a Ele podemos recorrer para que o mundo se livre desse problema. Eu convido a todos de pé que está aqui para lermos a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 46, em diante, para meditarmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará no romper da aurora. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui na tua presença te agradecendo, Senhor. Sabemos, Senhor, que é um momento difícil que o mundo enfrenta. Mas, Senhor, tu estás no controle de tudo. Nada foge do teu comando. Deus, nós te pedimos, Senhor. Senhor, clamamos a ti pelas famílias que estão isoladas dentro de casa, Senhor. Aquelas que estão passando por dificuldade, ó Deus, contempla, usa de misericórdia, Senhor. Tu tem poder, Senhor, para acalmar a tempestade que se levantou na terra. Pedimos, Senhor, por todos, em nome de Jesus. Amém. Eu também desejo saudar a igreja com a paz do Senhor, já autorizado pelo nosso presbítero, Miquel Alves. Gostaria também de convidar os irmãos para abrir sua Bíblia, para a gente ler um versículo da palavra de Deus, e dessa feita, a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, vamos ler alguns versículos para a nossa meditação, que diz a palavra do Senhor, a começar do versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muita testemunha ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outro. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também que milita e não é coroado, se não militar legitimamente, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que digo, porque o Senhor também dará entendimento em tudo. Lembra-te
de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que também sofro os trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor do escolhido, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, para a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém, irmão? Graças a Deus por essa palavra, que nós acabamos de ler a palavra de Deus, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, falada pelo pastor Timóteo, acerca das últimas coisas que hão de acontecer sobre essa terra. Essa palavra que o apóstolo Paulo, ele transmitiu para nós, é uma palavra que se encontra ainda na nossa mente, como se fosse o tempo presente que nós estamos vivendo hoje, no momento difícil, no momento adverso da vida. É o momento que Deus ele requer de cada um de nós, que nós possamos permanecer firme na fé, que um dia nós abraçamos, que um dia nós aceitamos. E a gente entende, irmão, que infelizmente, quando vem as lutas, a adversidade, as doenças, a gente entende isso, que muitos crentes, muitas pessoas ficam com medo, se apavoram, e muitas pessoas se enfraquecem e se desviam da fé. Mas a gente entende, irmão, que a palavra fiel é essa e é verdadeira. Se nós somos fiéis, Ele permanecerá fiel a cada um de nós. Deus, Ele não quer que nenhum de nós recue, mas que a igreja avance, que a igreja possa prosseguir, crendo que o que nós abraçamos, a nossa chamada, ela é fiel. O evangelho é fiel, o evangelho é verdadeiro. Que por mais que a luta venha sobre a nossa vida, por mais que essa doença venha e tem levado muitas pessoas ao desespero, muitas pessoas se escondem, muitas pessoas estão com medo, trancafiadas dentro de casa, mas a gente entende que a palavra não está presa, a palavra está solta. E em meio à adversidade, a igreja tem se utilizado das mídias, utilizado a internet, e tem abraçado, tem alcançado vidas, e o evangelho de Deus tem sido pregado. Quando eu começo a falar essa palavra, eu entendo o que Jesus ele disse em Atos dos Apóstolos, que quando esse evangelho for pregado em todos os reinos, em todos os lugares, então virá o fim. E eu tenho observado que através da nossa Rede Brasil de comunicação, a Rede Brasil tem alcançado 112 países, e a gente entende isso, que isso é a propagação do evangelho. Enquanto a igreja não pode estar reunida fisicamente, mas a gente entende que através da mídia, através da internet, a igreja tem propagado o evangelho, e muitas pessoas têm alcançado o evangelho de Cristo. É isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente não possamos ficar com medo, não, porque a gente entende que o evangelho de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E a gente entende isso, irmão, que a gente fomos chamados, que a nossa vocação, Jesus não chamou a gente somente para a gente ter, somente andar em caminho largo, caminho bom, ter uma vida farta, não. Mas Jesus ele disse que no mundo nós teremos aflições, tribulações, mas ele disse também na sua palavra: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que por mais que venha as dificuldades, por mais que venha essa pandemia que tem assolado essa nação e o mundo, mas a igreja de Cristo, ela permanece firme, permanece de pé, pregando a palavra de Deus. Porque a gente não fomos chamados para recuar, não, a gente fomos chamados para avançar. Temos por certo isso, irmão. Daqui a um tempo, do jeito que está avançando a propagação do evangelho, a Rede Brasil tem já alcançado 102 países,
E nessa propagação que está se espalhando o Evangelho, a gente daqui a uns dias podemos adentrar em países que jamais o Evangelho tinha o poder de alcançar. Mas através da internet, Deus, Ele tem se utilizado dessa ferramenta para a propagação do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, nesse momento difícil, lembre-se disso, que o maior está conosco. O Deus de Jacó está conosco. Ele não tem desamparado a gente, não. Agora, se a gente o negar, Ele vai negar também a gente. E se a gente for infiel, diz a palavra, que Deus, Ele sempre vai permanecer fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Que Deus abençoe.